Olá, mais uma vez estamos aqui para trazer a Palavra de Deus, o ensino acerca do Evangelho, da verdade de Cristo, da verdade de Deus, acerca da salvação para a sua vida. E mais alta importância nesses tempos que nós vivemos. Então eu espero que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, fortalecendo a sua fé em Jesus Cristo. E se você ainda não crê nele, que você então venha a crer em Jesus Cristo, porque é somente crendo nele que se tem a vida eterna dada por Deus. Então, nós vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus a sua orientação, ao Espírito Santo, a sua instrução, a fim de que sejamos alimentados pela palavra de Deus. Te convido para orar comigo neste momento. Senhor Deus, agradecemos a Ti, porque tudo o Senhor providenciou para a nossa redenção por meio de Jesus Cristo. O Verbo, a palavra, a fala, Ele que é o Teu Filho amado, que tornou-se carne, para que cumprisse tudo o que o Senhor exige para a nossa redenção. Te agradecemos porque tudo o que necessitamos para ser aceitos por Ti está em Jesus Cristo, no Teu Filho amado. E que Ele seja revelado nesta hora, seja conhecido por aqueles que ouvem esta palavra, que seja no coração deles recebido também, porque Ele é a verdade do Senhor. Eu te peço que o Senhor nos oriente e nos instrua e nos dirija para que possamos conhecer a Tua palavra e conhecer o Teu Verbo, conhecer o Teu Filho, conhecer a Tua verdade e sermos salvos e recebidos por Ti no número de Teus filhos e santificados e justificados e assim glorificarmos o Teu nome com toda a nossa vida em todas as coisas. Abençoe-nos nesta hora, dá-nos do Teu Espírito para que possamos receber a Tua palavra. Em nome de Cristo, Teu Filho amado, te pedimos. Amém. Então, espero que você esteja atento a este ensino da palavra de Deus e não se esqueça de compartilhar esta mensagem, de esparramar pelo mundo o Evangelho de Deus, através destas exposições do Evangelho de João. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal A Voz do Evangelho, para que você receba as notificações dos próximos vídeos, das próximas exposições, dos próximos comentários que faremos do Evangelho de João. Como já dissemos, nós estamos iniciando no capítulo 1, no versículo 1, e caminharemos assim ao longo do Evangelho, deste quarto Evangelho, chamado Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João. Nós estamos ainda no primeiro versículo do primeiro capítulo, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então vejam que este verso tem 3 frases, 3 declarações importantíssimas, cheias de grande significado. A primeira, no princípio era o Verbo. A segunda, e o Verbo estava com Deus. E a terceira, que o Verbo era Deus. Nós já falamos em mensagens anteriores acerca desta primeira declaração, no princípio
era o Verbo. Hoje nós nos deteremos nesta parte B deste verso, nesta segunda declaração gloriosa acerca do Verbo, que diz que o Verbo estava com Deus. Então nós já falamos que o Verbo estava no princípio, que lá desde o princípio, do princípio da criação, ele já existia, ele estava de alguma forma relacionado com a criação, mas não no mesmo sentido que a própria criação, de vir à existência com a criação, de forma alguma. Na verdade, quando se diz que no princípio era o Verbo, quer-se dizer que já desde aquele princípio o Verbo já existia. E já explicamos o que significa verbo, ou palavra, ou fala. Estes três termos podem ser utilizados. Todos os três representam uma tradução correta da palavra grega logos, ou verbo, ou fala, ou palavra. E significa o verbo ou fala, a palavra, aquele que revela, aquele que traz o conhecimento, que mostra, que descortina Deus, o Pai, o autor do plano de toda a redenção, da eleição de todos os seus. Então, através de Cristo, Deus se dá a conhecer, porque diz Apocalipse, capítulo 19, que o Verbo é o Verbo de Deus, é a fala de Deus, é a palavra de Deus. E quando Deus fala, quando Deus se comunica, quando Deus transmite a sua palavra, Deus então dá a conhecer a sua vontade, e dando a conhecer a sua vontade, Deus dá a conhecer o seu caráter, dando a conhecer quem Ele é para nós. Então, Verbo tem este sentido. Jesus é dito ser o Verbo, porque Ele é este que revela o ser de Deus. E nós podemos conhecer toda a grandeza, todos os atributos de Deus, através de Jesus Cristo, da sua vida e de sua obra. Hoje, então, nós ficaremos com esta parte B deste primeiro verso do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde se diz que o Verbo estava com Deus. Então, hoje, nesta mensagem especificamente, o nosso interesse está nesta declaração fantástica, nesta afirmação grandiosa acerca de Jesus Cristo. Se diz que Ele, como o Verbo, estava com Deus. Nós já demonstramos em mensagens anteriores, você pode acessar aí na playlist, verificar. Deixamos claro de que Verbo é uma referência a uma pessoa, tanto que está inscrita esta palavra em letra maiúscula. A primeira letra vem em forma maiúscula, indicando que se trata de uma pessoa, e esta pessoa deixamos bem claro que é a pessoa de Jesus Cristo, mas ainda não encarnado, ou seja, no seu estado apenas espiritual, apenas em sua natureza divina, antes de encarnar-se, como diz o verso 14, aqui deste capítulo 1, que o Verbo se fez carne. Então é uma referência àquele que se encarnou, que é Jesus Cristo, antes de sua encarnação, e de uma forma bastante específica, uma referência a ele desde aquele princípio. E se diz então aqui, neste verso de número 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Isto é, João está dizendo que desde o princípio
o Verbo estava com Deus, ou já naquele começo da criação, já naquele início de todas as coisas do mundo, do universo inteiro, o Verbo estava com Deus. Este é o sentido, esta é a ideia de João aqui neste primeiro versículo, com esta segunda declaração acerca do Verbo. Vejam, nós já demonstramos que lá desde o princípio o Verbo já existia. Agora João, com esta palavra, ele quer demonstrar em que sentido bastante específico o Verbo estava na criação. E ele está dizendo que estava na criação com Deus. E hoje então nós vamos caminhar aqui pelas Escrituras e entender então de que forma lá no princípio o Verbo estava com Deus. Lembrem-se, João quer que os seus leitores entendam que a pessoa de Jesus Cristo, acerca de quem ele vai expor em todo o seu evangelho, ele quer que os seus leitores entendam que a pessoa de Jesus Cristo não é uma pessoa que passou a existir a partir do momento em que fora concebido. Não é uma pessoa que passou a existir a partir do momento em que o Espírito Santo descera sobre ele. Ou a partir do momento que estava na cruz, ou a partir do momento da sua ressurreição. João quer eliminar qualquer equívoco desta natureza. Ele quer que os seus leitores entendam que a pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa eterna, é uma pessoa grandiosa, é uma pessoa cheia de glória, é uma pessoa que tem de se conhecer a respeito dela antes mesmo de todas as coisas existirem, para que então tenha-se firme fé, bem fundamentada em Cristo Jesus. Este é o interesse de João ao falar acerca do Verbo neste sentido, ao falar acerca de Jesus Cristo como o Verbo e falar acerca então de Jesus Cristo como o Verbo que estava com Deus no princípio. De forma que os seus leitores, de forma que eu e de forma que você então tenha uma base sólida para crer, para confiar de que Jesus Cristo é suficiente para a nossa redenção. Então, prossigamos e vejamos a respeito desta maneira específica em que o Verbo estava no princípio com Deus. Acompanhe comigo a narrativa da criação em Gênesis. E lá já perceberemos que o Verbo, ou a fala, ou a palavra, estava no princípio com Deus. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la em Gênesis, capítulo de número 1. Neste primeiro capítulo de Gênesis, temos a narrativa da criação, não só dos céus e da terra, onde habitamos, mas significa também a criação de todo o universo. E aqui, Gênesis começa dizendo então, no princípio, no verso de número 1, criou Deus os céus e a terra. Esses céus e terra é tudo o que diz respeito ao universo inteiro e depois, de forma mais específica, adiante, aos céus e à terra onde nós habitamos. E, a partir do verso de número 3, é dito o seguinte: o primeiro ato criativo de Deus. No verso de número 3, se diz assim: disse Deus, haja luz, e houve-luz. Quero que vocês notem qual é a primeira palavra deste verso número 3. A primeira palavra não é Deus.
A primeira palavra não é haja luz. A primeira palavra deste verso de número 3, preste bem atenção, olhem na sua Bíblia e veja. A primeira palavra é disse Deus. Então, esta palavra, este termo, narrado aqui por Moisés, escrito por ele, por revelação divina, é proposital. Se diz assim, disse Deus. Então, observem que Deus está falando. Deus está emitindo a sua palavra. Deus não está apenas desejando que haja luz. Deus não está apenas tensionando que haja luz. Deus não está apenas planejando que haja luz. Ele planejou, ele tensionou, de fato ele desejou, mas o texto nos dá a clara identificação de que Deus falou, de que Deus ordenou que houvesse luz. Não bastava apenas ser narrado que Deus quisesse que houvesse luz e houve luz. Não. Teve de ser narrado que Deus disse, que Deus falou e as coisas apareceram. Como exemplo aqui deste verso 3. E você vai poder notar que assim é todos os atos criativos de Deus. No verso 6, a respeito da criação do firmamento, diz, e disse Deus, haja firmamento. E no verso 7, fez Deus, pois, o firmamento, e separou as águas. E no verso 9, disse também Deus, e assim por diante. Então aqui é que nós vemos o verbo, a fala, a palavra de Deus. Deus traz todas as coisas à existência pela sua palavra, através da sua fala, do seu verbo. Então percebam que é nesse sentido que João, lá no seu evangelho, está dizendo que o verbo estava com Deus no princípio. No princípio era o verbo, no princípio o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus neste aspecto. João não quer dizer que depois de um tempo, então, o verbo não estava com Deus, o verbo já não tinha mais união com Deus. Não é este o sentido. João quer dizer que o verbo estava com Deus no princípio, querendo mostrar que o verbo estava relacionado intimamente com a criação, sendo um instrumento de Deus para trazer todas as coisas à existência. Ele era este agente de Deus. Deus falava e por meio dele tudo veio a existir. Então vejam como Jesus Cristo é esta pessoa tão grandiosa, porque ele estava já desde o princípio da criação, sendo a fala de Deus, a palavra de Deus, o instrumento criativo de Deus, ou um instrumento para trazer todas as coisas à existência. E esse padrão você pode observar aqui em Gênesis capítulo de número 1, em todos os demais atos criativos, na criação de todas as plantas, de todas as árvores, de todas as ervas da relva, disse Deus no verso 11. E aí sim por diante no verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, que são os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também as estrelas. No verso 20, disse também Deus. Então a narrativa de Moisés acerca da criação é enfática. Em cada ato criativo se diz claramente que Deus disse, que Deus falou. Agora, para que não pensemos que esta seja apenas uma revelação antiga em Gênesis de Moisés, nós podemos observar esta mesma verdade
esta instrumentalidade do Verbo na criação, este envolvimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, trazendo todas as coisas à existência, também em outros escritos do Antigo e do Novo Testamento. Vejamos, por exemplo, no Salmo de número 33. Abra lá a sua Bíblia e acompanhe comigo. Você pode notar, por exemplo, no Salmo de número 33, que o escritor está dizendo assim, acerca de Deus. No verso de número 6, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório, encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Verso 9 então diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então também, milênios depois, este escritor do Salmo 33, muito provavelmente o rei Davi, relata a mesma verdade descrita por Moisés. No verso 6, ele diz que os céus, por sua palavra, se fizeram. Por meio da palavra de Deus, os céus se fizeram e também o exército deles. O exército dos céus são o sol, a lua, todas as estrelas, todo o universo que nós conhecemos e que não conhecemos. Foi pela sua palavra. E como se não bastasse falar apenas uma vez, no verso 9 repete a mesma tese, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo passou a existir. Tudo se fez quando Deus falou, quando Deus ordenou, quando Deus emitiu a sua palavra. E esta palavra de Deus não é apenas uma fala vocálica, audível, como esta minha, como a sua, quando você fala. Esta fala, esta palavra de Deus significa a palavra, o verbo, o Filho de Deus agindo como instrumento, como agente de Deus, trazendo todas as coisas à existência. É este o sentido que João diz, e o verbo estava com Deus naquele princípio. Mas ainda podemos caminhar pelas Escrituras e observar esta mesma verdade em outras passagens, como por exemplo em Romanos, capítulo de número 4, no verso de número 17, o apóstolo Paulo está falando a respeito de Abraão, porque Abraão, o apóstolo Paulo está descrevendo neste capítulo 4 de Romanos, foi uma pessoa que creu. É chamado pai da fé, que creu em quem? Que creu no Filho de Deus, na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Deus o revelou a ele e ele creu. E no verso 17 se diz assim: por pai de muitas nações te constituí. Abraão é o pai de muitas pessoas que vieram também à sua semelhança crer em Cristo. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu num Deus que não apenas deseja que as coisas existam. Abraão creu num Deus que chama. E chamar significa falar, emitir a sua palavra. Significa então que o verbo, a fala de Deus, é aquele que Deus usa e instrumentaliza para trazer todas as coisas
é a existência, as coisas que não existem. Então vejam que Abraão também creu no Verbo, na fala, na palavra de Deus. E você também deve crer, querido ouvinte, nesta pessoa gloriosa, nesta pessoa tão grande, nesta pessoa que não passou a existir quando fora concebido, quando encarnou-se. Não, é uma pessoa que já existia há muito tempo, é uma pessoa eterna. Estamos falando de uma pessoa cuja existência precede a criação, porque estamos falando de uma pessoa que trouxe à existência toda a criação como o Verbo de Deus, como a fala de Deus. E você deve crer nele, confiar inteiramente nele. Quem é você e quem sou eu para crermos em nós mesmos? Para confiarmos em nós mesmos que somos suficientes para alguma coisa? Temos que abandonar esta autoconfiança e crer somente em Jesus Cristo. Veja outra passagem das Escrituras. Nós temos aqui em Hebreus, no capítulo de número 1, nós já lemos este versículo em outra oportunidade, e hoje eu gostaria de lê-lo de novo, porque aqui no verso de número 2 do capítulo 1 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, provavelmente Paulo, está falando que Deus, no passado, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas que nestes últimos dias, naqueles dias e nesses dias de hoje, Deus nos falou pelo Filho. Deus nos falou através do Filho. E o verso 2 continua e diz: a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É assim que está aqui no final deste verso 2. Declarando enfática e claramente que Deus fez o universo, não apenas o céu e a terra em que nós habitamos e conhecemos, mas Deus fez o universo por meio de seu Filho. Diz claramente aqui que pelo qual Deus fez o universo foi por meio do Filho, porque o Filho é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a fala de Deus. Você pode observar isso também em Hebreus capítulo de número 11. Se diz que no verso de número 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. As coisas visíveis veio a existir das coisas que não apareciam. De que forma tudo veio a existir? Diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui neste verso 3 do capítulo 11 de Hebreus, é o Verbo de Deus, é a fala de Deus. Foi por meio da palavra de Deus, mais uma vez, o escritor está aqui enfaticamente dizendo que o universo foi formado. Então vejam como o Verbo estava com Deus desde o princípio. Mas para que vocês não pensem que sejam estas palavras acerca do Verbo na criação apenas palavras de Moisés, de Davi, de Paulo, do escritor de Hebreus, vejamos também que Pedro coaduna-se e encaixa-se com esta mesma tese. Na sua segunda carta, no capítulo 3, o apóstolo Pedro está advertindo algumas pessoas que pensavam erradamente acerca da vinda de Jesus Cristo. E elas pensavam que estava muito demorada a vinda de Jesus Cristo, então não ia acontecer nada. Alguns estavam até se perguntando, conforme está no verso 4 da segunda carta
do capítulo 3 de Pedro. Então, se você tem a sua Bíblia, aí você pode abrir 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Algumas pessoas estavam até se perguntando onde está a promessa da sua vinda. Por que elas estavam se perguntando isso? Porque elas estavam concluindo o seguinte: desde que os pais dormiram, ou que os nossos antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então não tem mudança nenhuma. Cadê a promessa do Senhor? Eles estavam duvidosos da vinda do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Mas Pedro diz que eles falavam assim porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então Pedro aqui também reconhece, lá no contexto da criação, a terra e a água surgindo pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus, pela fala de Deus, com esta instrumentalidade de Jesus Cristo, do Filho de Deus pré-encarnado. Todas as coisas vieram a existir lá na criação, porque lá no princípio o verbo estava com Deus. Todas as coisas vieram à existência a partir das coisas que não existem, porque o verbo estava no princípio com Deus. Todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e tudo passou a existir. Como narra Gênesis, disse Deus. Porque, como diz Paulo, Deus chama à existência as coisas que não existem. Este é o nosso Deus. O Deus que enviou a Jesus Cristo posteriormente o Verbo para tornar-se carne. O Deus que enviou o seu Verbo para encarnar-se, a fim de que, tornando-se homem, pudesse satisfazer todas as exigências de Deus, para que você pudesse ser aceito por Ele. Por essa razão é que o Verbo se fez carne. Ele estava desde o princípio na criação com Deus, mas Ele se humilhou, Ele tomou para si a natureza humana, esta pessoa gloriosa, tão cheia de majestade, de resplendor, porque nele é que estava a vida. Então é através dele que Deus trouxe todas as coisas à vida. Ele então se fez carne, ele tornou-se homem, a fim de que cumprisse tudo que Deus exigia, para te receber de novo, para te reconciliar consigo mesmo, para que pudesse cumprir toda a lei em seu lugar e em seu benefício, para que Deus então pudesse te aceitar, uma vez que você cresce nele. Por isso que João narra que todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus, no Verbo de Deus, tem a vida eterna, porque a vida eterna é a reconciliação com Deus, estar em comunhão com Deus novamente. O que nós vamos explicar quando nós falarmos aqui dos próximos versos, aqui deste primeiro capítulo de João. Então, querido leitor, você deve entender acerca deste verbo, de quem ele é. Não pense que ele é qualquer pessoa, uma pessoa comum, como nós, simplesmente mais avantajado, com maior inteligência, com alguns poderes, com algumas especialidades. Não pense nele nesse sentido. Não o considere apenas como um homem exemplar, como um homem apenas digno de ser copiado. Não o considere apenas nestes termos. O considere, o tenha em mente e o tenha no coração como aquele que existe desde o princípio, que estava desde o princípio com Deus, trazendo todas as coisas à existência, e então fornecendo para a sua alma uma grandeza, uma sublimidade incomparável acerca de Jesus Cristo.
Cristo, que você precisa ter no seu coração para recebê-lo, para crer nele, para confiar nele, para viver para ele e para ser dele e estar em união com ele. Este é meu interesse com esta palavra, com esta explicação deste primeiro versículo do Evangelho de João, onde se diz nesta segunda declaração que o Verbo estava com Deus. Assim, espero que você tenha compreendido o que João quis dizer quando afirmou, quando declarou que o Verbo estava com Deus. O objetivo dele, e o meu também, é para que você então possa crer que Jesus Cristo é esta pessoa que lá desde o princípio estava com Deus, trazendo todas as coisas à existência. É por meio dele que Deus traz as coisas que não existem à existência. E aqui, para finalizar esta mensagem, eu gostaria de dizer para você que me ouve as seguintes palavras. Talvez você não esteja visualizando condições de ser salvo, condições de ser aceito por Deus. Talvez você olhe para a sua vida e vê tantos pecados, tanto fracasso, tanta transgressão, tanta iniquidade, que certamente está desesperado e não consegue imaginar formas de Deus te aceitar. Gostaria de dizer para você que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem, que é através de Jesus Cristo que Deus vai receber você. Não é através das suas obras, não é através do que você faz, não é através das suas capacidades, não é através dos seus dons, não é através das coisas que você possui, ou das coisas que você tem, ou das coisas que você executa. Deus traz você à vida, Deus o recebe e Deus te concede vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. Se você não está visualizando nada que possa te favorecer para ser aceito por Deus, este é o primeiro passo. Este é o caminho certo, a fim de que você possa então olhar para aquele por meio de quem Deus traz a vida, traz todas as coisas à existência. Assim como Deus trouxe uma criação inteira à existência, Deus também vai trazer você à vida espiritual, à vida eterna, em comunhão com Ele, mediante o seu Filho Jesus Cristo, através do seu verbo, da sua palavra. Por isso que você deve crer nele. Porque não há outro meio, não há outro instrumento de Deus trazê-lo à existência espiritual, à vida espiritual, à nova criação. Não há outro meio de Deus recebê-lo no número de seus filhos, a não ser através de Jesus Cristo, porque Ele tudo fez em seu lugar. Você merecia a condenação e a ira de Deus, o Verbo a suportou. Você tem de agradar a Deus completamente, obedecer toda a sua lei, o Verbo, Filho de Deus, o fez também em seu lugar. Você deve crer nele desta maneira. Se você, porventura, então, já crê em Jesus Cristo, talvez você que está me ouvindo é uma pessoa que já tem esta confiança no Filho de Deus, que já está reconciliado com Deus, que já tem a vida eterna, que já desfruta da comunhão com Deus. Então, gostaria de dizer para você as seguintes palavras: que você deve continuar assim viver. Não permita que pensamentos venham destruir a sua fé. Se porventura você tropeçar e cair em algum momento, compreenda que todos os seus pecados já foram pagos por Jesus Cristo.
que toda a obediência que Deus exigia, Cristo já cumpriu. E que agora cabe a você, por gratidão a Deus e em honra à sua glória, cumprir os seus mandamentos. Você precisa entender que agora você obedecerá a Deus não para alcançar satisfação de Deus e ser aceito por Deus e buscar então reconciliação com Deus. Entenda que agora a sua obediência tem outros motivos. Motivo sincero e verdadeiro, que é um amor a Deus, gratidão a Deus e visão da glória de Deus. Por isso que você deve entender estas verdades acerca do Verbo de Deus. O Verbo estava desde o princípio com Deus, trazendo todas as coisas à existência. Tudo que Deus fará na sua vida é através de Jesus Cristo. Então, viva cada dia mais esta união com Cristo. Viva cada dia mais esta comunhão com Jesus Cristo, desfrutando dela, porque Ele já tudo fez por você. Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te conceda esta fé em Jesus Cristo e fortaleça se você já a tem nele também. E assim Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar e assim concluirmos esta palavra. Deus bendito, te agradecemos porque o Senhor nos revela acerca de Jesus Cristo a sua grandeza, sua glória, sua majestade, sua infinidade, o seu poder, trazendo todas as coisas à existência juntamente contigo. Que tu, ó Deus, estavas com ele e ele estava contigo, trazendo tudo à existência. Ajude-nos a crer nele como nosso suficiente Salvador. Te peço, Senhor, que aqueles que estão ouvindo esta palavra possam hoje vir a ele, encontrarem-se com ele, contemplarem a sua grandeza e a sua glória, entregarem-se totalmente a ele e o receberem pela fé em seus corações. Faz esta obra nos ouvintes. Abençoa, Senhor, cada um, a sua casa, sua família, o seu trabalho, os seus negócios, sua saúde, mas principalmente que venham a ter, por intermédio de Jesus Cristo, a vida, não apenas a vida natural, como fora dada na criação por intermédio dele, mas também que venham a alcançar a vida espiritual, que também vem somente por intermédio dele. Te peço isto, Senhor, no nome dele, no Verbo, que estava contigo desde o princípio. Amém. Obrigado pela sua atenção e que não deixe, tá bom? De compartilhar esta mensagem, de esparramar o Evangelho através dos seus contatos, seus amigos, pelo mundo inteiro. E inscreva-se no nosso canal para você receber a próxima mensagem. Na próxima mensagem nós falaremos sobre a terceira declaração do verso 1 do primeiro capítulo de João. A terceira declaração é: e o Verbo era Deus. Então já falamos sobre a primeira, no princípio era o Verbo. Falamos hoje sobre esta segunda declaração, o Verbo estava com Deus. E a próxima mensagem, se você então estiver inscrito, você vai receber a notificação. A próxima mensagem será então desta terceira declaração, deste verso 1. E o Verbo era Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.